Professor Bruno, partilhando o conhecimento, conhecendo-a em seu mecanismo de funcionamento, o homem atrai para si o sucesso e a abundância. Isso porque somos a própria vida em forma de gente, somos, portanto, filhos da abundância natural e não da escassez. Contudo, há aqueles que ainda não conseguem perceber a verdadeira causa da miséria e da riqueza. Sabemos que muitas pessoas passam por dificuldades, convivendo com a carência de recursos materiais, com desequilíbrios, com a ignorância e com a incapacidade de superar problemas cotidianos. Essas dificuldades nos mostram que, apesar de nascermos para a abundância, muitos experimentam a escassez por não saber viver de acordo com a natureza, colocando-a à parte do fluxo da prosperidade natural. Entretanto, pelas conquistas do homem, fica claro que a natureza pôs à sua disposição recursos ilimitados de desenvolvimento, prosperidade e fartura. Cabe a cada um de nós desenvolvermos habilidades que nos levem a usufruirmos deles. Para conseguir fazer a sua vida dar certo, é preciso trabalhar na reforma do seu modo de olhar e de crer a vida. Ser otimista é viver ótimo, é saber usar esses atributos naturais da mente como o pensamento, a visualização, a crença e a atenção de forma correta. A essa arte se dá o nome de mentalismo, que é a força do homem está na mente, e é com essa força que eles trabalham, realizando experimentos surpreendentes. Isso porque gerações e gerações foram educadas na corrente mentalista, valorizando a prosperidade, o crescimento e o desenvolvimento. Acredito que todos nós, cedo ou tarde, nós apossaremos da abundância que nos pertence por direito natural. Isso ocorrerá quando compreendermos que é preciso ter atitudes adequadas para o fenômeno do sucesso possa estar em nossas vidas em todo o seu potencial. Eu afirmo, tudo dá sempre certo em minha vida. E você? Gostaria também de poder dizer o mesmo. Para conquistar isso não é preciso sofrer. Basta que aceitamos uma realidade inconfundível. Somos 100% responsável pelo nosso destino. O acaso é a teoria dos ignorantes. Conceitos importantes quando menciono prosperidade, não estou me referindo só aos aspectos externos da vida, mas também às coisas da alma, tais como a realização, a felicidade e a sabedoria. Para a vida, tudo é igualmente importante. Os termos riqueza e pobreza também não estão relacionados somente com a aquisição ou com a falta de bens materiais. Há várias formas de riqueza e pobreza. Uma pessoa milionária, por exemplo, pode ser pobre em afeto e humor. O termo riqueza refere-se a toda abundância e beleza existentes no universo. O termo pobreza, a toda falta, a toda limitação e a toda ausência de verdadeiros valores. A verdade é sinônimo de riqueza, e a ilusão, da pobreza. Pobreza, qualquer que seja, não é algo bonito de se ver. Observe como é desagradável conversar com uma pessoa pobre de charme, de coragem e de humor, que se considera pouco inteligente e que se coloca como vítima o tempo todo. Observe também como não é bonito ver pessoas morando em favelas, ou experimentando uma pobreza de saúde. Decididamente, minha opinião é pelo sucesso e pela prosperidade. E a sua, qual é? O sucesso é para quem acredita que pode dar tudo certo em sua vida. Capítulo 1 Novos pontos de vista. Só é próspero quem tem mentalidade próspera. Será que somos capazes de enxergar a vida de outra forma? Você ficaria chocado se eu lhe dissesse que o sucesso é uma questão individual e não social. Ficaria, ou não? Brasil é o país das vítimas. O Brasil é o país dos coitadinhos, das vítimas e do paternalismo. O dá pra mim e o faz pra mim são expressões utilizadas constantemente pelas pessoas. Aqui todo mundo gosta de levar vantagem, de ser o primeiro, de ser o mais considerado, de furar a fila dando uma de esperto, e, para isso, usa o papel de coitadinho para conseguir seu intento. Esse modo de atuação acaba funcionando, porque alimenta a vontade que certas pessoas têm de se mostrarem maravilhosas diante dos outros. Essa mentalidade do coitadinho acaba por afetar a economia do país, pois o vitimismo é o culto das desgraças e, sendo assim, só pode produzir desgraças.
Se a pobreza é vista apenas como injustiça social, os ricos são responsáveis pelos desfavorecidos, sempre considerados coitadinhos e explorados. E o indivíduo rico, que não ajuda os necessitados, não é bem visto, pois quem dá aos pobres empresta a Deus. Partindo desse princípio, as pessoas com necessidades são vistas como seres humanos incapazes de passar por um processo de desenvolvimento que possa transformá-la em indivíduos autossuficientes. Embora a natureza não condene ninguém, a religião instigou no homem a crença no pecado. Ao mesmo tempo, passou a ideia de que o acúmulo de riquezas pode ser sinônimo de avareza, tentação e egoísmo. Mas na verdade é que a igreja, no final das contas, fica sempre com as maiores fortunas para manter seu poder. Hipocrisia e nada mais. Paternalismo. A grande moda do século XXI é o socialismo em suas múltiplas formas, querendo superproteger o povo, enfraquecendo a sua vitalidade natural, que é a fonte de toda a evolução e revolução social. Essa ajuda paternalista gera como consequência menos responsabilidades e menos estímulo para que as pessoas façam algo por si mesmas, desenvolvendo as riquezas que a natureza semeou dentro de cada um. Ao mesmo tempo, discrimina os coitadinhos, tornando-os mais incapazes e inferiores sem uma real possibilidade de ascensão social. E uma falsa ideia é a ajuda que perpetua a impotência. Os coitadinhos, por sua vez, consideram que os outros têm que ajudá-los e serem compreensivos e complacentes. Com isso, não se movimentam interiormente para garantir seu próprio progresso, permanecendo numa atitude infantil de independência. Só uma pessoa que se recusa a crescer e ser responsável por si pode aceitar o domínio paternalista de alguém. Protecionismo. Acredito que a reivindicação é um direito e uma necessidade natural da sociedade, mas entendo, também, que os direitos devem ser proporcionais aos méritos. Na verdade, tanto o paternalismo como o protecionismo reforçam o vitimismo e a incapacidade do homem. No Brasil, a vítima é bastante popular, porque, de um modo geral, acredita-se mais na carência do que na abundância. Como pessoas nascem na pobreza, chegam à riqueza. Como pessoas privilegiadas, numa família abastada, chegam à pobreza. A sorte e o azar são argumentos populares mais usados para explicar esses fatos. Isso não é verdade. A sorte e o azar não existem, pois seria o mesmo que acreditar que o acaso é o responsável pelo funcionamento do universo e pelo andamento de sua vida. Como se ela fosse um barco à deriva sem nenhuma inteligência para comandá-la. Nós podemos rapidamente definir uma pessoa rica como aquela que tem muitas posses materiais e vive bem. A pobre vive uma experiência oposta. E isso não é mentira, não. Mas existe algo além dessa definição corriqueira. Eu diria que o pobre é pobre mesmo porque pensa pobre. Seu universo pobre mental é pobre, mesquinho. As qualidades de seus pensamentos são pobres. Pobres na generosidade, no amor, no afeto, na confiança e na força. Acreditam na carência de seu próprio valor, de seus dons e talentos. Pobre é, também, pobre de espírito, pois se nega como parte do poder universal e não enxerga como oportunidade as situações que a vida lhe apresenta. Ser pobre e não enxergar o próprio valor, e não usar o próprio potencial, e não aproveitar as oportunidades na vida para desenvolver os talentos pessoais. Rico é quem acredita que a riqueza existe dentro e fora de você, mas só vai se manifestar em sua vida quando você acreditar que tem direito a ela, criando pensamentos prósperos, saudáveis e harmoniosos com a natureza. Acredito que se houvesse uma distribuição igualitária da riqueza, a questão da pobreza não seria resolvida. As pessoas usariam a riqueza de acordo com suas capacidades e após algum tempo haveria novamente ricos e pobres. Os de mentalidade próspera multiplicariam o dinheiro, enxergariam chances de progredir. Os demais, com certeza, perderiam tudo. No Brasil, parece que só o pobre é considerado trabalhador, sofredor e oprimido. O rico não. Parece, também, que o esforço e todo o trabalho que levou a pessoa à prosperidade não são reconhecidos. Os valores estão invertidos.
Neste país, faz-se mais críticas do que elogios às pessoas prósperas e bem-sucedidas. Ouço muitas pessoas dizerem que gostariam de ter uma vida mais abastada, com mais dignidade e mais liberdade. Mas o que fazem para obter o que desejam? Será que creem firmemente que podem ter o que anseiam? Na verdade, todos nós temos muitas maneiras de condicionar a mente e alcançar tudo o que queremos, mas como preservar o que vamos conquistar? As leis são exteriorizações de um sentimento interno. Se as pessoas não tiverem maturidade para compreender os benefícios advindos das leis e teimarão em viver levando vantagens em cima dos outros, essas leis permanecerão sendo apenas frases impressas no papel. No Brasil acreditamos que o pobre está no reino de Deus, pois seu reino é dos pobres. Ser pobre e ser considerado bondoso, espiritualizado. Viver na pobreza nos faz dignos de ingressar no reino dos céus. Quem é rico é visto com desconfiança e desprezo, pois vive entregue às tentações da riqueza e, por isso, corre o risco de ser desviado do caminho dos céus. Riqueza é espiritualidade. Outro conceito enganoso, mas bastante difundido, é o de que o pobre é humilde, e o rico, arrogante. Ser humilde não é ser o último da fila, não é ser servil. Isso é degradação. A humildade independe da condição financeira. Ser humilde é saber observar as coisas sem ilusões, é desenvolver uma percepção objetiva e um senso de ordem, espaço, tempo e medida. E, enfim, a capacidade de focalizar a consciência integralmente. Cada um de nós atrai um lar, um momento ou uma situação de acordo com a qualidade de nossos pensamentos. Por isso, ninguém nasce em berço esplêndido, ou em favelas, por acaso. Porém, alguns ainda persistem com a visão de que karma significa pagar por crimes, ou pecados, e que a miséria é uma punição de Deus pelos abusos cometidos em outras vidas e que nada se pode fazer até que se salde a dívida. Assistencialismo e promoção humana. Prosperidade é promoção humana. Durante muitos anos, trabalhei com indivíduos carentes e pude perceber que ajudá-los simplesmente fortalecia a hipnose de vítima em que se encontravam. Por isso, fiz uso da lei de ensinar a pescar sem dar o peixe. Enquanto o indivíduo estiver se sentindo vítima das circunstâncias, da sociedade ou do governo, ele não conseguirá se promover. E você sente vítima do quê? Livre-se da vítima. Já somos constantemente ameaçados pelo desânimo, desespero e angústia, mas podemos reagir. Não vamos mais aceitar a posição de vítima. Quando reagimos, aprendemos e lucramos. Tudo é conquista. E o que cada um precisa é construir uma atitude mais positiva e progressista. A vida não quer abstinência, sofrimento, nem escassez. Ela nos proporciona os meios para evitarmos isso. Permita, então, que as riquezas entrem em sua vida. Riquezas intelectuais, artísticas, criativas e também financeiras. Riquezas são conquistas alcançáveis quando você possui em mentalidade próspera. Capítulo 2. Padrões de pensamentos. Crer é criar. Na verdade, não precisamos nos esforçar e lutar para conquistarmos uma vida digna e próspera. Só precisamos pensar certo. E o que é pensar certo? Calma, lá não estou dizendo que você está errado. Aliás, você nunca esteve e nunca estará errado, e sim agindo de acordo com seu estágio de evolução. Com isso, quis apenas dar uma sugestão para que você observe como andam seus pensamentos. Será que você investe em pensamentos benéficos e nutritivos? Será que você acredita em pensamentos que lhe tragam vantagens interiores e consequentemente exteriores? Será que você está com a mente intoxicada de pensamentos negativos que contaminavam e comprometem seu desfrute de vida? Pare de ler um pouco agora e observe quais são as características dominantes de seus pensamentos. Isso é muito importante, porque criamos aquilo que vivemos através dos nossos pensamentos e das nossas crenças. Pensamento é o modo de formatar a energia de crença. O poder de crer. Nosso caráter é o que somos, ou seja, é o resultado dos nossos pensamentos e atitudes. Somos como um imã que atrai para nós e para nossas vidas pessoas e situações que se harmonizam com nossos traços marcantes e que repele tudo que não se afina com eles.
A natureza desse imã é constituída por nós. Nós temos a habilidade necessária para modificar esse imã por meio de pensamento. Acredito que alguns ditos populares têm profunda sabedoria. Vamos relembrar um pouco. Quem semeia vento, colhe tempestade. Só se colhe o que se planta, aqui se faz, aqui se paga. Deus dá frio, conforme o cobertor. É preciso dar, para receber. Cada um tem o que merece. Embora de formas diferentes, esses provérbios dizem a mesma coisa. Só atraímos aquilo que irradiamos, conscientes ou não disso. E nós só podemos irradiar o que emana de nossos pensamentos, das nossas crenças, das nossas sensações. Neste momento, pare um pouco, preste atenção. Você, como um imã, está atraindo o que na sua vida. Seus pensamentos e sentimentos estão direcionados à crença de que sua vida está dando certo? Ou você acredita mais nas dificuldades e fracassos? Qualquer que for a resposta, lembre-se de que tudo pode ser mudado tão logo você mude seu modo de pensar. Se quiser, você pode pensar diferente do que sempre pensou e acreditou. Você não precisa pensar como a maioria das pessoas pensa. Não precisa também continuar pensando da forma que lhe ensinaram ou que era certo ou errado. A prosperidade financeira e o sucesso em todos os campos não são difíceis de conseguir, depois que você aprender a fazer uso do poder das crenças. A vida oferece tudo para todos. Não há privilégios no universo. Cada um retira da abundância universal aquilo que crê. Visualizar-se como uma pessoa positiva, radiante, segura e feliz, que consegue enxergar o fracasso temporário como degrau que leva ao sucesso duradouro. Dessa forma, você vai desenvolvendo a habilidade de criar pensamentos prósperos e de sucesso, até que essa mentalidade nutritiva seja algo natural em você. Você é o único de um modo geral. Nos habituamos a usar o termo igualdade para designar coisas semelhantes. Fazemos uma observação superficial de determinados objetos e dizemos que são iguais. Duas ruas, por exemplo, podem parecer iguais, mas são somente semelhantes por pertencerem à mesma espécie. A inteligência universal é a unidade, constante e diversa, já que não se repete. Desse modo, você é único, é individual. Você é só você. Por esse motivo, não adianta querer se encaixar nos moldes sociais de como você deveria ser. Não adianta também querer ser aquilo que seus pais desejavam que fosse você. Não é preciso se comparar a ninguém, nem querer ser normal. Quando quer se enquadrar no padrão normal, você deixa de ser natural. Você abre mão da ousadia de ser você mesmo, pois as convenções sociais veem isso como orgulho e arrogância. Você passa a não aceitar em sua verdadeira natureza. Quem vai amar uma pessoa que não desenvolveu a autoestima? Ninguém, nem você mesmo. A verdade sobre nós foi preciso que a essência criasse os corpos, para que pudesse se ver. Para entendermos melhor, podemos usar o exemplo do cinema. A câmera de projeção é a essência. Você, ou o consciente, é o público. Para que você possa ver o filme é necessário que ele seja projetado numa tela. Nossos corpos exercem a função da tela. A maioria das pessoas nem sempre consulta a essência, o sentir. Vive mais pelos padrões sociais e com isso tem atitudes contrárias ao que a essência quer. As convenções sociais determinam atitudes artificiais para que nos engajemos em seus jogos neuróticos, mas a essência tem a sua própria verdade. Se você respeitá-la, não terá problemas. Ficar com seu sentir traz consequências benéficas, mesmo que intelectualmente você tenha se condicionado a recusar isso num primeiro momento. Aprendi a não contrariar minha essência, porque toda vez que desafiei essa sabedoria, nada deu certo. Condicionamentos perniciosos. Quantas vezes você deixou de fazer algo que a sua essência queria, só para agradar os outros? Quantas vezes você quis rejeitar um convite e não o fez para não desagradar um amigo? Essas perguntas parecem não ter grande importância na nossa vida. Mas, quantas vezes agimos dessa mesma forma na hora de resolver os assuntos mais significativos para nossa felicidade e conseguimos o resultado inverso?
Experimente ficar mais em contato com a sua essência. Não aceite os padrões sociais sem sentir se são válidos ou não para você. Tenho certeza de que isso lhe trará uma sensação de bem-estar. Seguindo esse senso interior, estamos seguindo o verdadeiro bom senso ou senso do bem. O que é bom para nossa essência, por certo será um bem ao outro, já que nossa essência é a mesma. Não é meu intento aqui menosprezar as normas sociais do bom convívio, e sim lembrar que temos um sentido interior que deve ser respeitado. Nosso racional influencia nossa escolha, porque está baseado em valores que os outros dizem-se bons para nós. Esses são os valores do senso comum. Portanto, ser uma pessoa de bom senso é ouvir a voz do seu sentir. Ser uma pessoa guiada pelo senso comum é ser um ser sem sentido. Lembre-se de que todo louco é aquele que age sem bom senso. Senso comum é sinônimo de normal, ou aquele que age segundo as normas, o que, em última análise, pode ser sinônimo de louco. Parece que o natural está mais para louco do que para o normal. O bonzinho, na verdade, o bonzinho sempre age com a intenção de seduzir. Faz tudo para os outros, esperando que lhe retribuam com o apoio e proteção nas possíveis situações de rejeição. Dentro dele há um enorme vazio, pois ele não se dá valor e vive cheio de problemas e perturbações. Bondade não é fazer tudo pelo outro, não é uma obrigação. É um ato de generosidade que vem da essência. É a ajuda sem paternalismo, sem temor e sem expectativa. Se você tiver a coragem de quebrar a regra que lhe manda sempre dizer sim para tudo, se não se preocupar de ficar à margem do padrão considerado como normal, vai estar cada vez melhor consigo mesmo. Marginalizado e solitário você está, quando não está com você. Muitas vezes, por medo de ficar à margem, você busca a aprovação dos outros, serve cegamente aos outros e se torna manipulável. Estando ligando ao que você sente, ao seu centro, você não se deixa manipular e isso é digno. E é com essa dignidade que você pode direcionar sua vida rumo ao sucesso e à prosperidade. Capítulo 3 – Princípios da prosperidade e a cada momento uma nova escolha. Primeiro passo. O princípio do subconsciente nunca é demais repetir que a vida flui em função do que você acredita. Talvez você concorde com a ideia de que seus pensamentos criam sensações em você, mas o que isso tem a ver com as condições ao seu redor? Como pode o pensamento influenciar o destino? Nós não nascemos com um destino, segundo a vontade de Deus. Todas as crenças que temos repercutem na nossa vida tanto de modo favorável como desfavorável. Se uma pessoa, por exemplo, acredita que na vida é preciso lutar muito para conseguir alguma coisa, toda sua ação será dificultosa e exigirá muito empenho e esforço, porque é nisso que crê. Ela não acredita que as coisas possam vir facilmente em sua vida. Porém, assim como um dia essa pessoa formulou suas crenças e acreditou nelas, pode mudá-las no momento que quiser. A questão das escolhas que fazemos está estritamente relacionada com a mente, por isso, é significativo abordar seu mecanismo. A mente possui 3 níveis: o consciente que é lúcido, limitado, o inconsciente que é profundo e sem limites, e o subconsciente que funciona como uma porta entre o consciente e o inconsciente. Na mente consciente, você tem o poder de escolher, de optar pelo que quer. Na escolha, é o querer que movimenta a atenção. A vontade é a força que move o foco da atenção. E onde estiver sua atenção, estará sua consciência. A atenção, que focaliza e que tem vontade, tem também o poder de dar maior ou menor importância às situações observadas. O subconsciente tem a habilidade de materializar na sua vida tudo aquilo que você estampou nele. Por exemplo, quanto mais você presta atenção nos comentários dos outros a seu respeito, mais você se impressiona, e quanto menos atenção você dá, menos existe impressão. A parte da consciente da mente é que faz tudo isso. Ela observa, raciocina, discrimina, escolhe e faz uma síntese para depois lhe atribuir ou não validade e importância. Ao se impressionar com algo, você põe vida, crença e força nesse algo, e essa força vai tomando o molde de um pensamento que você está acreditando e torna-se um padrão, um programa em seu subconsciente.
A energia de vida passa pelo subconsciente, assume os programas ali gravados e os utiliza para criar as diversas situações em sua vida. Tudo começa em uma escolha. Se a atitude de dar enorme importância às coisas foi ativada, é porque você a preferiu por lhe parecer a melhor no momento. Com isso, essa escolha se torna uma impressão que irá ficar estampada no seu subconsciente. Mesmo que com o tempo você se esqueça dessas impressões, esse material supostamente esquecido cá ficar ali gravado. Você é 100% responsável pelo seu modo como o seu destino caminha. Todos nascemos como bebês, passamos pela infância, é como a vida manda. Mas o tipo de bebê que você foi, e que passou na infância e como vai viver a fase adulta é você quem escolhe. Portanto, cuidado para não dar importância às coisas que não vão lhe trazer benefícios. O senso de realidade, já que você vive em cenários construídos de acordo com seu senso de realidade, não existe realidade externa, independente de você. O que existe é a capacidade de validar as coisas como reais para você. O senso de realidade é determinado pelos seus padrões de pensamentos, sejam eles positivos, neutros ou negativos, que constroem o cenário da sua vida. Você pode ter criado, por exemplo, um cenário de dificuldades e problemas, onde nada dá certo, ou pode ter criado um cenário de sucesso e prosperidade onde tudo é abundância. Por isso é importante observar onde estamos colocando nossa atenção e quais crenças que aceitamos como verdadeiras e que fizeram e continuam fazendo nosso destino. Você, consciência, é que escolhe. O subconsciente não pensa, não escolhe e não tem senso de humor. Ele só executa o que você escolheu, não diferenciando o real do ilusório. Se você, por exemplo, se imaginar com medo, vai provocar no organismo todas as reações de medo como se estivesse frente a um perigo real. Para o universo tudo é sempre agora. O consciente tem a noção de tempo e espaço, mas o subconsciente não. Para ele, o tempo é sempre o presente, o aqui e agora. Por isso, um programa que você aceitou há 20 anos pode ser mudado no momento que você quiser. O tempo de duração de um programa não o faz mais forte que a sua capacidade de mudança, de impressionar-se positivamente. O poder de mudar está no agora. Sua verdade passa a ser o que você acredita agora. Não adianta responsabilizar os pais, a família, Deus, os espíritos ou qualquer pessoa, porque um dia você fez uma escolha que ficou estampada em seu subconsciente, validando programas para a sua vida. Tendo o poder de escolha, é somente sua a responsabilidade de criar respostas hábeis em sua vida e de mudá-la quando bem entender. Você tem o poder de conduzir sua vida para o lado que quiser. Todos nós temos esse poder, o importante é o quanto cada um acredita que tem. Você anseia por ter mais dinheiro, por exemplo, mas o quanto acredita que pode consegui-lo, o quanto acredita que possa materializá-lo facilmente em sua vida. Nós temos um poder de sugestão extraordinário. Se você se sugestiona com ideias de sucesso, os negócios que estavam amarrados começam a se desenvolver, pois as amarras decorrentes das ideias de fracasso soltaram-se diante dessa nova postura mental. Isso é que as coisas podem dar certo. Conhecendo, agora, o funcionamento do subconsciente, jamais se sinta vítima do destino ou das circunstâncias, porque a vítima não tem o poder de transformar a própria vida. Ela se vê pequena, incapaz e sozinha no mundo. Sente-se injustiçada e vê a vida como uma grande adversária que coloca em seu caminho uma série de obstáculos que a impedem de ser feliz. Sua vida é miserável, porque com esse tipo de pensamento ele se transforma numa lata de lixo que só atrai desgraças. Agindo dessa forma, vive com a cabeça cheia de problemas e insiste em não assumir a responsabilidade pela postura que tem diante da vida. E é somente quando ela se cansa de viver o papel de vítima e resolve olhar de outra forma para a vida, que o sucesso que lhe cabe encontra lugar para ficar. Uma pessoa que não se considera vítima sente-se parte integrante da natureza. Vê a vida como uma grande aliada, desenvolve uma autoestima satisfatória e valoriza seu corpo e suas emoções. Sente que a vida está pronta para lhe dar tudo o que é importante para seu crescimento. Jamais põe limites e acredita sempre no melhor.
imbuída de um sentimento espiritual profundo, reconhece que suas mãos podem produzir fartura em tudo que tocam. Para ela, não há problemas. Toda situação é uma aventura cheia de lições interessantes para aprender. Embora seja prudente, não tema a vida, ao contrário, sente que ela é cúmplice de seus desejos. Tudo o que faz é em nome da vida. A não vítima é uma pessoa nutritiva. Seja você também uma pessoa nutritiva. Tudo é justo na vida porque há pessoas que trabalham muito e não chegam ao sucesso. Porque há pessoas que têm tanto problemas de saúde. Porque há pessoas que, aparentemente, não têm nada para serem sucesso e são. Porque há pessoas que nascem em berço de ouro e acabam na miséria. Porque há pessoas que sofrem tantas decepções afetivas. A resposta é simples. Não há vítimas nem injustiçados, mas sim o que cada um faz com o poder de escolha. E preciso acreditar verdadeiramente que se pode terça-feira um exercício eficaz para se desenvolver uma mente próspera é: aprecie tudo que é belo, assim você estará dando importância à prosperidade. Até mesmo lavando louça, como dizia Caetano Veloso, é lindo ver a passagem do sujo para o limpo. O princípio do merecimento. Vamos refletir um pouco sobre os padrões de pensamentos que geram ou geraram em nós a forte impressão de não sermos merecedores das dádivas da vida. Normalmente, defende-se a ideia de que algumas pessoas nascem em total privilégio, enquanto outras nascem desprivilegiadas. Você já não acredita nisso, não é mesmo? Porém, essa noção de privilégio e desprivilégio vem acompanhando o homem há muito tempo e está relacionada com a crença na existência de um ser superior. É importante entendermos que a filosofia de vida do ser humano é determinada pela religião, pois dela decorrem as regras sociais e morais. A religião exerceu influência marcante na imagem que o homem tinha de si mesmo. O mito da separação, a visão de si mesmo como vítima, está arraigada no homem há milênios. No Ocidente, essa visão contou com o reforço de algumas crenças religiosas. A filosofia de Cristo, por exemplo, nunca foi suficientemente bem entendida. A ideia da integração com a fonte de vida sempre esteve implícita em seus ensinamentos: eu e o Pai somos um, vós também sois deuses. Anulando a noção do homem separado de Deus e consequentemente vítima desse ser. Essa imagem de um ser distante que julga e castiga, aliada à concepção da impureza do homem, fortalece o mito da separação, ou seja, mantém o homem na ilusão de estar separado de Deus e de toda a natureza. Quando o homem está na dependência externa, são os outros que comandam sua vida. Ele não desenvolve a capacidade de usar as habilidades interiores para criar resultados benéficos. Como a pressão externa é muito forte, o homem, incapaz de corresponder a todas as normas impostas, começa a sentir revolta, porque se vê tolhido na liberdade de ação. Culpa, porque não consegue cumprir as exigências absurdas e perfeccionistas impostas. Medo de viver e errar, porque acredita em punição e castigo, e somos nós que sempre nos impomos punições. Medo da reprovação alheia e da rejeição, na verdade nós estamos rejeitando a nossa própria essência. Em suma, o paternalismo não deixa o indivíduo crescer. Paternalismo e competência não andam juntos. Ao romper com a dependência externa, o homem faz do eu interior o seu guia. O eu interior é a essência que capta a vida como ela realmente é e não como parece ser. Nessa postura, o homem discerne o real do ilusório, porque está ligado na essência, no sentir, e não nas distorções da mente. A mente distorce o verdadeiro, pois está repleta de valores morais, sociais e condicionamentos que nos levam a ver a vida de acordo com o senso de realidade que criamos para nós. Tudo é uno. Nós, reencarnacionistas, acreditamos que nascemos várias vezes, entre outras razões, para adquirir o controle da mente e não pagar débitos ou resgatar erros de outras vidas. Partimos estados inferiores de consciência e vamos ganhando clareza e complexidade. No atual estágio, a disciplina e a estreiteza do mundo físico possibilitam o ganho, o controle e o adestramento de nossos poderes. Ainda criamos muitas ilusões que invariavelmente resultam em sofrimento.
Porém, podemos fazer bom uso da imaginação no sentido de despertar a criatividade e a mobilização para atitudes que abasteçam nossas verdadeiras necessidades. No estado de maturidade, o indivíduo se interessa em desenvolver seus potenciais e torna-se disposto para aprender tudo o que lhe é possível. Ele percebe que ao realizar algo em benefício do outro, já que em essência somos um. Essa atitude benevolente está aliada à compaixão, que é a capacidade de aceitar os outros como são, entendendo que cada um tem seu tempo para perceber as coisas que lhe beneficiam ou prejudicam na vida. Integrado com o todo, o homem não sente mais o medo da solidão e do desamparo. Começa a se sentir interiormente mais firme e corajoso, recuperando o poder que sempre foi seu, o de comando da própria vida. Deduções integradoras. Se somos um com a inteligência universal, logo só há uma inteligência. Não existe a sua ou a minha inteligência isoladamente. O que existe é o quanto você está permitindo que a inteligência universal flua. Se ela flui em todos nós, isso significa que temos a infinita sabedoria à nossa disposição para criar soluções e descobertas no momento que precisamos. O mesmo é válido para o amor. O amor é eterno e ocorre em nós de acordo com o grau de limitação que cada um impõe. Normalmente, essas limitações aparecem em forma de condições. Eu só amo se. A força é uma em todos, logo não existe pessoa fraca, existem apenas aqueles que acreditam que são. Muitas vezes, passamos por uma situação que nos exige um esforço extremo e quando tudo se resolve, percebemos com espanto o que fomos capazes de realizar. A noção do melhor sempre esteve em nós, o mais comum de todos os padrões de pensamentos que as pessoas alimentam interiormente, e é sem dúvida o eu não sou bom o suficiente. Quando você vê as coisas pelo ângulo da reencarnação, as situações presentes na sua vida encontram justificativas e a ideia de devedura é descartada, pois tudo o que você faz está certo dentro da sua ideia astral. O conceito do que é melhor e mais adequado para nós vai crescendo e se modificando com o uso do arbítrio e do fluxo da inteligência. Vamos descobrindo como obter melhores respostas com mais rapidez e com menos consequências desastrosas. Essa noção de melhor sempre esteve com o homem, porque é inerente da sua natureza. Ninguém escolhe o pior. Você sempre escolhe o melhor, mesmo quando opta por agir por crueldade em determinadas circunstâncias, é porque pensa que é um melhor caminho no momento. Quando você briga, xinga e toma atitudes que levam ao sofrimento, você ainda assim está acreditando que é a melhor solução. Depois de experimentar situações dolorosas, você acaba aprendendo a agir de forma mais benéfica. A base do impulso vital é o bem. E a noção de bem vai variando de acordo com a sua vivência, com a sua experiência. Faça uma experiência. Diga interiormente: eu sou bom, eu sou perfeito. A seguir, repare a voz que surge dentro de você. O que ela diz? Ela concorda com você? Ótimo, você já se aceita como é, com suas habilidades e limitações. Ela discorda de você? É ponto. Parece que seu crédito está em baixa. A voz, possivelmente, pode estar dizendo coisas do tipo: você se acha bom e perfeito. Que presunção! Você sabe que é cheio de defeitos. É invejoso, egoísta, crítico, etc. Quantas vezes já errou e se deu mal? Então, como pode achar que é perfeito e merecedor das riquezas da vida? Percebe que o subconsciente está carregado com um programa de baixa estima por você? Esse exercício mostra que toda vez que você jogar um novo programa no subconsciente, imediatamente emerge para a consciência os velhos padrões de pensamentos para serem avaliados. Por exemplo, o seu novo programa com relação ao dinheiro afirma que ele flui facilmente na sua vida, mas o anterior dizia que ter dinheiro é difícil, pois depende de muita luta e trabalho. O subconsciente traz a consciência a esse velho padrão para você optar com qual quer ficar, para qual padrão quer dar crédito. O mecanismo é o mesmo para qualquer tipo de padrão de pensamento que você esteja querendo mudar. Pense no que você quer. Seguir essa voz que surge na sua cabeça e que emperra a sua vida, ou firmar seu crédito num padrão que possibilita crescimento e progresso.
Você que continuar pensando que as mudanças são difíceis e que é preciso sofrer muito para mudar. Talvez você sinta que essa voz interior oferece resistência por achar que é preciso crer no mal e ficar atento para que ele não apareça em sua vida. Ela crê que é necessário se defender do mal, por isso, não deixa você pensar em outra coisa senão no mal. A vida lhe trata como você se trata. Os outros também lhe tratam como você se trata. Muitas pessoas acham desnecessário considerar novos conceitos. Acreditam que suas vidas estão bem estruturadas, que seria perda de tempo pensar em reformular velhas ideias. Talvez pensem que esse assunto seja interessante para teólogos, esoteristas, e não para pessoas que precisam se preocupar com questões práticas do cotidiano. Talvez pensem ainda que a crença religiosa nunca exerceu influências em sua vida. Pense nisto agora. No contraponto da ideia de vítima, sempre está a de herói. Ou seja, quando o indivíduo que se vitimiza consegue obter algo, ele se vê como herói. Na verdade, ele pensa que enganou a vida o suficiente para tirar dela o que queria. Ele não percebe que apenas obteve o que já lhe pertencia por direito natural. Não houve drible nem engano. A vida correspondeu de acordo com o crédito dele. Como você ocorre a mesma coisa. Você pode se considerar vítima em algumas áreas da vida e em outras, não. Nas que você se vê como vítima, os acontecimentos ficam emperrados. Mas quando você se dá crédito e apoio, sente-se merecedor, as oportunidades aparecem sem obstáculos. Pois, os valores que você incorporou ao longo da vida atuam em você como um programa que é executado pelo mecanismo de funcionamento da mente. Aproveite agora para mentalizar novas ideias que possam ficar impressas em seu subconsciente. Vou dar-lhe algumas sugestões, mas crie também suas próprias frases e repita-as por vários dias até que elas se transformem em sensações naturais em você. Estou aberto a novas ideias. Sou flexível, posso mudar minha forma de pensar. É seguro eu ser eu mesmo. Não preciso ser maravilhoso. Eu me aceito do jeito que sou. Eu sou bom por natureza. Por isso, eu mereço o melhor. Eu mereço ser próspero em tudo. As boas oportunidades de trabalho, de negócios, chegam na minha vida agora, porque eu mereço. Eu mereço o melhor sempre. Princípio do vácuo. Você tem o hábito de guardar coisas. Você tem o hábito de juntar objetos inúteis no momento, acreditando que um dia, não sabe quando, poderá precisar deles. Você tem o hábito de juntar dinheiro só para não gastá-lo, pois no futuro poderá fazer falta. Você tem o hábito de guardar roupas, sapatos, móveis, utensílios domésticos e outros tipos de equipamentos que já não usa há um bom tempo. E dentro de você tem o hábito de guardar mágoas, ressentimentos, raivas e medos. Não faça isso. Anti-prosperidade. E preciso criar espaço, um vazio, para que as coisas novas cheguem em sua vida. É preciso eliminar o que é inútil em você e na sua vida para que a prosperidade venha. É a força desse vazio que absorverá e atrairá tudo o que você almeja. Enquanto você estiver material ou emocionalmente carregado de coisas velhas e inúteis, não haverá espaço aberto para novas oportunidades. Quando se guarda, considera-se possibilidade da falta, da carência. E acreditar que amanhã poderá faltar, e você não terá meios de prover suas necessidades. Com essa postura, você está enviando duas mensagens para a vida. Primeira, você não confiar no amanhã e, segunda, você acredita que o novo e o melhor não são para você, já que se contenta em guardar coisas velhas e inúteis. A ordem universal possui uma força extraordinária. Ela coloca os fatos numa sequência mágica, criando sincronicidade onde você quer ou necessita, aparece na sua vida no momento preciso. Se você quer um emprego onde possa progredir, e está confiante na ordem universal, certamente uma pessoa irá lhe oferecer um emprego dentro das condições que você quer. Certas pessoas têm a vida em desordem, pois estão na frequência da lei do caos, atraindo situações confusas para suas vidas. No caos há displicência e negligência.
A pessoa numa situação caótica tem dificuldade para tomar decisões, gasta mais tempo e energia para fazer as coisas e o dobro de esforço para conseguir o que quer. Mas, na sua maioria, os brasileiros não têm uma postura sadia em termos de ordem. São negligentes, displicentes, desatentos, esquecem coisas. Essa falta de organização gera atitudes extremamente complicadas que emperram a prosperidade de todos. A pessoa que tem a ordem como princípio, tem perspicácia, tem noção da sequência e da profundidade do objetivo que quer alcançar. Ela funciona dinâmica e prosperamente na parte operacional da mente, portanto, planeja e executa com bastante prosperidade. Limpeza interior. Além da faxina externa que você deve fazer para criar um vazio destinado ao sucesso e à prosperidade, há também a necessidade de se criar um vazio interno. Existem muitas sensações inúteis que estão ocupando um grande espaço dentro de você. Cultivar mágoa, ressentimento, raiva, ódio, medo e inveja impede que a prosperidade corra em sua vida. Ressentimentos. Existe uma crença de que pessoas que perdoam uma ofensa estão fazendo o papel de bobas. Parece que o lema preferido é pagar na mesma moeda, ou olho por olho, dente por dente. Por isso, muitos escolhem acumular um monte de lixo interior, como a mágoa e o ressentimento, e deixar de lado o perdão. Energias negativas e destrutivas, como a raiva e o ódio, ficam acumuladas no subconsciente e não deixam espaço para energias novas e melhores se manifestarem. E melhor investir na faxina interior, antes que o lixo acumulado comece a transbordar em forma de doença física ou emocional. Enquanto alimentamos os ressentimentos, não conseguiremos retirar do subconsciente os padrões de pensamentos inúteis à nossa prosperidade. Nesse estado, não adianta fazer pensamento positivo. Será que esse é o seu caso? Se for, não deixe o ressentimento ocupar espaço em você. O perdão é o antídoto. Perdoe a si mesmo e aos outros. Seja próspero na generosidade. O ressentimento corrói você por dentro. O perdão, como o remédio eficaz que cura as cicatrizes do peito, é a aceitação da realidade. A aceitação de si mesmo e dos outros. Os outros são como são. Nunca serão como você queria que fossem, nunca agirão de forma que você queria que agissem. Entenda isso e nunca mais você ficará magoado ou ressentido com os outros ou com você mesmo. Destrua a ilusão de que os outros, a vida, o mundo, enfim, tudo deveria ser do